África e Brasil, vínculos e complementaridades. Diante do exposto, dificilmente poderíamos deixar de comentar alguns laços que unem de forma irreversível o nosso país ao continente africano e vice-versa. Assim sendo, não há como nos eximirmos da apresentação de uma breve coleção de dados que fundamentam essa perspectiva, a saber: primeiramente, interferências de âmbito antropológico, geográfico, histórico e sociológico que transformam o Brasil e a África em copartícipes nas mais diversas situações e experimentos da vida humana. Tanto a realidade brasileira quanto a africana são dominadas pela tropicalidade, pela pujança no meio natural, pela multiplicidade cultural e religiosa. Sem qualquer sombra de dúvida, estamos diante de duas realidades nas quais as analogias predominam sobre as diferenças, materializando caminhos comuns possíveis de serem trilhados por africanos e brasileiros. Segundo, podemos igualmente enfatizar a presença da África na realidade social e cultura brasileira alimentada pelo tráfico de escravos, o que acabou por transplantar para o Brasil, por mais de 3 séculos e meio, diversas manifestações daquele continente. Essas influências, mesmo severamente reprimidas, continuam vivas, atuantes e com inegável presença no cotidiano nacional. Constituem atualmente parte indissociável de valores e posturas que tornam os brasileiros um grupo distinto, portador de signos identitários que contribuem para torná-lo distinto dos demais povos. Terceiro, a esse propósito, recorde-se que entre 40% e 60% da população brasileira possui ascendência africana. Essa proporção de afrodescendentes transforma o Brasil no segundo país negro do mundo, superado somente pela Nigéria, por sua vez, o país mais populoso africano. A herança negro-africana é também acentuada no domínio das práticas religiosas, da música, da dança, da oralidade, da culinária, do artesanato, das técnicas agrícolas tradicionais e da linguística. Quarto, nesse particular, além de vocábulos, a influência das línguas africanas é notável no campo fonológico, sem contar a presença de particularismos léxicos ou mesmo de pequenos núcleos que ainda se expressam em línguas africanas do território nacional. Sem dúvida alguma, esse relacionamento com a África, em processo desde longa data, permite melhor compreensão de fatos relevantes para a formação socioespacial e histórica do Brasil. Entre eles, podemos mencionar o movimento quilombola, a revolta dos malês, a balaiada e muitos outros, como aqueles que se inserem na história contemporânea do Brasil. Quinto, há que notar o fato de o fluxo de escravos para o Brasil ter contrapartida em um pequeno, porém sociologicamente influente, refluxo de ex-escravos na direção da África, em particular para os países do Golfo da Guiné. Tais retornados, termo que passou a identificá-los nos países da região, reproduziram em solo africano uma série de afro-brasileirismos prontamente incorporados à paisagem local. Em países como a Nigéria, Benin, Togo e Gana, os retornados transformaram-se num segmento sociologicamente influente e, em alguns contextos, formaram parte da elite local. Em razão da sua hegemonia social, política e econômica, o espectro das influências dessa minoria nas sociedades africanas locais foi absolutamente desproporcional ao seu número, marcando assim a presença do Brasil em terras africanas dos mais diversos modos. E último, finalmente, o Brasil também deixou sua marca na sociedade, na geografia e na história africanas a partir daqueles interlocutores do comércio de escravos que, frequentando o litoral africano, estabeleceram contatos com as populações locais, fundando cidades e portos. Assim sendo, no que poderia parecer inusitado para alguns, o Brasil termina por inserir-se enquanto referência para a compreensão da própria África, das suas sociedades e da sua história, nexo de problemáticas que exaltam de modo recíproco as profundas analogias que unem brasileiros e africanos.